Senhor, nos alegramos em estarmos aqui reunidos como teu povo, como tua igreja, como a tua noiva. Nos reunimos aqui como teus filhos, Senhor, e o nosso coração, ele se enche de alegria, porque podemos estar reunidos aqui, Senhor. Como está escrito na tua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós, Senhor, nos alegramos quando nos dizem que é dia de virmos aqui. Nos reunimos aqui neste lugar, para que juntos possamos orar ao Senhor, para que juntos possamos cantar ao Senhor, a fim de te adorar e te louvar, para que juntos, ó Senhor, possamos receber das dádivas do Senhor, por meio da oração e por meio da tua palavra, Pai, para que juntos possamos ser instruídos na tua palavra, para que juntos andemos no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, estamos aqui alegres, que bom que podemos estar aqui nesta noite, Pai. Senhor meu Deus, nós queremos ser instruídos pela tua palavra, Pai, queremos ser alimentados pela tua palavra, queremos ser fortalecidos pela tua palavra, Pai, para que possamos viver em fé e para que possamos alcançar o sobrenatural que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, dá-nos ouvidos para ouvir o que vem do Senhor para nós, Pai. Que o Senhor possa fazer das tuas palavras, mais uma vez, lâmpada para os nossos pés, para que mostrem onde nós estamos, e luz que ilumina o caminho aonde temos que andar, Senhor, para que o Senhor nos guie para o propósito que o Senhor estabeleceu para nós este ano, Senhor, no ano de 2024, a fim de que possamos cumprir a carreira até o final da nossa vida nesta terra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria poder estar aqui reunido hoje, no último domingo do primeiro mês do ano, hein? Olha só que chique, olha só que top. Então sejam muito bem-vindos, pode sentar, fique à vontade no seu lugar. Chegamos agora há pouco de Santos. Saímos de lá às 9h30 da manhã, mais ou menos, não é? Aí viemos de Tartaruga, quer dizer, viemos de Kombi, né? Devagarinho, pegamos um congestionamento, chuva, e quase que a gente não chega, né? Chegamos em casa, a Lília estava conosco, deixamos a Lília em casa, não, a Maria Clara, a Lília, chegamos em casa, carregamos a Kombi e aí vamos se arrumar, aí já viu, né? E hoje, por incrível que apareça, quem que atrasou se arrumando? Fui eu. Ganhei da Leia. Isso é um milagre. Bati o recorde hoje. Mas conseguimos chegar, irmãos. Tiramos aí, ficamos 9 dias fora, não é? Um dia na estrada, né? Porque é meio-dia para ir e meio-dia para voltar. Então, um dia dirigindo, né? 4 dias descansamos. A gente queria pegar uma praia, mas, meu irmão, foi chuva embaixo de chuva, meu irmão, temporal, alagamento em Santos, na Baixada, deslizamento, né? Gente morrendo com raio na cabeça na Praia Grande. Eu falei, meu Deus do céu, nem vou. Né? Fiquei curtindo a vista do morro da casa da minha sogra. Então, 4 dias descansamos e 4 dias ficamos na conferência, né? Foi quarta, quinta, sexta e sábado, foi muito bom, né? Cansa bastante, né? A gente fica lá, mas aquele calor, mas recebemos grandes bênçãos do Senhor, amém? E mais palavras que confirmam esse tempo de expansão que o Senhor tem preparado para nós no ano de 2024, amém? Acho que vocês da semana passada já perceberam, né, que nós já começamos a reforma, né? A nossa expectativa era essa semana, agora que passou, nós conseguimos abrir as 2 portas aqui no fundo, para fechar essa aqui e começar a construir um novo altar, mas não conseguimos, mas nessa semana, acho que a gente dá conta disso. Cadê o Rodrigo?
Meu Rodrigo? Está na recepção? Ah, eu ia fazer um sinal para ele, né, Rodrigo? Aí ele não está. Entendeu? Então, é a semana que nós conseguimos, né? Eu preciso, para fazer o altar, eu preciso fechar essa porta, porque o novo altar vai vir aproximadamente até aqui, ó, até essa janela, o início da janela mais ou menos. Ele vem do início da janela lá, ó, daquela última lá, mais ou menos até aqui assim. Então eu preciso fechar essa porta, mas para fechar a porta, a gente tem que abrir a outra porta. Aí vamos fazer o altar, colocar piso nessa parte que onde a gente tirou o altar antigo e fizemos o contrapiso. E aí depois a elétrica, o forro, e aí, não é? Parte externa, e a gente vai. Semana a gente consegue abrir ele, Rodrigo? Aí o Rodrigo disse que sim. Agora semana eu vou estar aí, eu vou pegar ele. Glória a Deus. Mas muito bom, irmãos, muito bom sair, muito bom distrair a mente, né? Dar uma passeada. Faz bem, mesmo que a gente não conseguiu pegar uma praia, mas só de sair do ambiente assim, parece que já dá uma relaxada na mente da gente. Mas é bom voltar. Não vejo a hora de dormir na minha cama, não é? Estou 9 dias sem deitar no meu colchão, entendeu? Estou com uma saudade do meu colchão. Passei em casa, só entrei rapidinho e saí. Estou com uma saudade de ficar na minha casa um pouquinho, não é? Mas é bom, é maravilhoso voltar para casa e voltar para a igreja. Também está com saudade dos irmãos, amém? E nós vamos continuar ministrando essa mensagem do início do ano aqui, que a gente está falando sobre o tempo de expansão, né? Essa mensagem, irmãos, ela tem 2 propósitos. Fala assim, 2 propósitos. Primeiro, estabelecer essa palavra como uma palavra profética na congregação e na sua vida. Fala assim, na congregação e na minha vida. Porque na congregação, eu como autoridade sacerdotal instituída por Deus, eu estabeleço. Amém? Mas pode ser que você, por algum motivo, não receba essa palavra como um rema de Deus para a sua vida. Então, não é? Você vai querer ir para um lado esse ano, e eu, com receber essa direção do Senhor, vou querer te conduzir para o outro lado, e às vezes vai gerar um cabo de guerra gospel, não é verdade? Um cabo de guerra santo, não é? Então, 2 motivos, né? Para mim, estabelecer uma palavra de ordem sobre a igreja, eu usando a voz profética que Deus me deu sobre esta comunidade, eu estabeleço e aquilo começa a valer no mundo espiritual. Mas você também precisa receber no seu coração como uma palavra para você. Então, o primeiro objetivo dessas mensagens, não é, que vão possivelmente mais 2 ou 3 semanas, não é estabelecer essa palavra como uma palavra profética para nós como comunidade cristã, evangélica, igreja do Senhor, mas para você, na sua vida espiritual, amém? Esse é o primeiro objetivo que estamos pregando essa série de mensagens. E o segundo objetivo é, assim que você decide receber essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, quando isso se tornar uma convicção no seu coração, e você pensar assim, não, de fato, Deus quer que eu expanda, porque Ele quer transbordar na minha vida, né? E são 5 áreas que Deus quer transbordar na sua vida, mas para que Ele transborde na sua vida, você tem que expandir, né? Você tem que alargar as tendas em cada uma dessas áreas, e em cada uma dessas áreas, os 3 pilares que a gente usa para esticar a tenda é o pilar da fé, o pilar da esperança, o pilar do amor. O evangelista Eukil ensinou para vocês isso semana passada. Eu ouvi a mensagem que ele pregou, fui ministrado na mensagem que ele pregou. Deus, parabéns para eles até agora, ao vivo aqui, parabéns, meu filho, não é? Então, em cada uma dessas 5 áreas, você tem que estabelecer os pilares para expandir a tenda, né? Eu gosto muito de acampar, né? Desde criança, né? Eu acampo. O meu maior sonho de criança, quando eu era criança, era ter uma bicicleta e uma barraca. Porque eu queria ter uma bicicleta para andar de bicicleta com meus amigos e uma barraca para poder acampar com meus amigos. E quando essas 2 coisas aconteceram, eu era um guri feliz.
podia andar de bicicleta com meus amigos por tudo quanto é lado, e podia botar uma barraquinha nas costas e ir com meus amigos acampar, não é? E a gente esticava as lonas, esticava as tendas para colocar as barracas embaixo, e tinha que ter pilares, não é verdade? Né? Quando não tinha, a gente fazia no meio do mato, né? E aquelas coisas todas, para que a gente pudesse estar em um lugar abrigado, né? E o Senhor, então, Ele quer que você expanda as suas tendas em cada uma dessas áreas, porque Ele quer transbordar. Quem lembra de quais são as 5 áreas? Qual é a primeira? Me ajuda aí. A vida com Deus. A vida com Deus é a primeira. Amém? O Senhor quer transbordar coisas na sua vida com Ele que ainda não foi transbordado. Pode ser dons, pode ser experiências, pode ser convicções, pode ser revelações, né? O temor, coisas que o Senhor quer expandir, não é? Eu fico curioso às vezes o que Deus quer fazer na vida de vocês, porque Deus não me fala, né? Dificilmente Deus me fala, eu vou fazer isso na vida da pessoa. Às vezes eu tenho algumas pistas no aconselhamento, quando a pessoa vem falar alguma coisa comigo, e aí Deus me usa para dar uma testificação para ela, aí eu começo a ter uma ideia do que Deus está querendo fazer na vida dela, não é? Mas eu não sei o que Deus quer transbordar. Mas Ele quer transbordar. A segunda área qual é? A familiar. Deus quer transbordar coisas que ainda não foram transbordadas na sua vida familiar, não é? Talvez coisas que você tem buscado, Senhor, há quanto tempo que não está acontecendo, né? Você tem que estabelecer as estacas, expandir a fé, expandir a esperança, expandir o amor, para estender as tendas, e aí o Senhor, Ele transborda. Qual a terceira área? A igreja, não é verdade? Deus, Ele quer transbordar na sua vida com relação à igreja, coisas que talvez você busca, você quer e nunca aconteceu, não é verdade? Talvez você já tenha buscado há algum tempo qual o chamado que Deus tem para você, e você ainda não tem essa convicção. Um exemplo, talvez Deus transborde isso na sua vida, não sei. Eu me lembro quando Ele transbordou isso na minha vida, mudou o meu foco. Você está me entendendo? Não é? Eu comecei a andar mais rápido naquilo que Deus tinha para mim, não é? Ministérios, dons também, não é verdade? E a gente usa os dons para servir no reino de Deus, chamado, tantas coisas que o Senhor pode querer transbordar na sua vida, crescimento, rompimento, não é? Deus, Ele pode transbordar muitas coisas, você tem que estabelecer, né, expandir a fé, expandir a esperança, expandir o seu amor com relação à igreja, estender a sua lona para que eles transbordem. Qual é a quarta área que Ele quer transbordar na sua vida? Na nossa vida, na minha também, viu, irmãos? Que eu já estou transbordando já. Qual é? No trabalho, trabalho ou vocação. No meu caso, eu não tenho um trabalho, eu tenho uma vocação. Qual a diferença entre trabalho e vocação? Os dois dão trabalho, tá bom? Não é? Vocação é quando o trabalho que você faz é exatamente aquilo que Deus te criou para fazer. Aí você está trabalhando na sua vocação, mas Ele quer expandir no seu trabalho, e também, se você ainda não fluiu na sua vocação, Ele quer então transbordar na sua vida profissional, não é verdade? Eu me lembro, irmãos, olha só, os meus 3 últimos anos no meu trabalho, antes de eu entrar para a vida vocacional, foram os 3 últimos anos que Deus mais transbordou na minha vida. E eu acho que Ele fez isso só para me testar quando Ele me chamasse. Quer dizer, hoje, naquele tempo eu achava, hoje eu tenho certeza. Eu me lembro, sabe quando a gente começa a sentir assim o negócio do Senhor, assim, que você não quer? Alguém já teve essa experiência? Você começa a sentir no coração do Senhor que você não quer, e você começa a ter certeza que é Ele que está querendo. Já passou por essa experiência? E você começa a ficar assim meio com medo, e você começa a orar contra aquilo. E eu me lembro que um dia eu estava orando para o Senhor, nesse tempo, eu era o pastor da igreja, e eu era o maior dizimista da igreja. Eu era o pastor, eu era o maior dizimista e também o maior ofertante da igreja. Não tinha ninguém na igreja, nenhum membro da igreja, da minha igreja, onde eu era o pastor, que tinha um dízimo maior que o meu, que tinha uma oferta maior do que a que eu dava mensalmente.
E eu me lembro que um dia eu estava orando e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu ajudo a igreja, eu sou o maior dizimista. Eu falando para Deus, eu sou o maior ofertante. Meu irmão, eu recebi uma tesourada do Espírito Santo. Quem disse que eu preciso do dízimo teu? Quem disse que eu preciso da tua oferta? Eu preciso de outras coisas. Eu falei, nossa, Deus, eu senti o drama, meu irmão, que logo, logo eu ia ter que abrir mão do meu trabalho. Já tinha aberto mão do meu futuro profissional, por causa da faculdade, mas ia abrir mão do meu trabalho, um trabalho consolidado, não é? Então, mas o Senhor, Ele transbordou no meu trabalho, na minha vida profissional, antes de me chamar para a minha vida vocacional. Isso pode acontecer com você? Não é verdade? Sim ou não? Né? E também, se você já vive a vida vocacional integral ou parcial, o Senhor, então, Ele quer também transbordar na sua vida vocacional. Amém? Qual é a quinta área que o Senhor quer transbordar na sua vida? A vida financeira, não é? Deus, Ele tem promessas de prosperidade para nós, não é verdade? Sim ou não? Né? O Senhor, desde o início do ano passado, Ele tem trabalhado na minha mentalidade. Fala assim, mentalidade. Porque eu descobri que o que impedia de eu transbordar na minha vida financeira era a mentalidade financeira que eu tinha, que não estava de acordo com o reino de Deus. Minha mentalidade era assim, ó. Sabe como é que eu planejava crescer financeiramente antes de ser vocacionado? Cara, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou crescer no meu emprego, o meu salário vai aumentando, e meu salário vai aumentando, e meu salário vai aumentando, e o Senhor vai me prosperar através do meu salário. Aí eu mudei do trabalho para a vocação, eu me tornei pastor. Aí o que comecei a pensar? Não, o Senhor vai me prosperar, porque, não é? A igreja vai crescendo, vai entrando mais dízimo, oferta, mais oferta, e o trabalhador é do seu salário. Então, quanto maior o trabalho, maior o salário, então eu vou prosperar no salário. Aí um dia, eu lendo a Bíblia, o Senhor mostrou que é diferente. Ele tem o que é de Deus, tem o pão para comer, e tem a semente para... Ele nos prospera através da semente que nós temos para semear. E a semente não é oferta também, é aquele dinheiro que você usa para gerar mais dinheiro, né? Porque quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado, mas aquele que tem mais, será dado ele mais ainda. Você está me entendendo? Não é? Então, minha mentalidade começou a expandir, para que o Senhor possa derramar, o transbordar da provisão dele na minha vida. Ele quer fazer isso também com você. Amém? Aleluia. Pastor, por que o senhor não botou então o ano do transbordar? Porque eu particularmente não gosto de focar naquilo que é a parte de Deus. Eu gosto de focar naquilo que é a minha parte. Sabe por quê? Porque Deus falha. Deus promete e não cumpre. Não, mas nós falhamos, nós prometemos e não cumprimos, então eu foco sempre na minha parte. Você está me entendendo? É assim, tem que ser na nossa vida com Deus, nossa vida na igreja, assim tem que ser na nossa vida matrimonial. Imagina o marido que foca no que a esposa tem que fazer. Vai ser infeliz, não é verdade? Imagina uma esposa que foca naquilo que o marido tem que fazer. Vai ser infeliz, não é verdade? Sim ou não? Né? A gente tem que focar no que a gente tem que fazer. E com relação a Deus, a gente tem a certeza de que Ele vai cumprir. Porque Ele não mente, não é? Ele promete, Ele cumpre. Então, tenha certeza de que se você resolver fortalecer as estacas, expandir as lonas, Deus vai transbordar nessas 5 áreas da sua vida, não é? De verdade, eu espero um grande transbordar de Deus na minha vida nessas 5 áreas, não é? Mas é óbvio que geralmente nós começamos a ver uma que está mais, né,
na nossa vida, sim ou não? Né? Você tem que identificar. É por onde Deus quer começar na sua vida. Por onde Deus começar na sua vida? Deus começar na sua vida pela sua vida com Ele? Deus começar na sua vida pela sua vida dentro de casa? Não é? Porque entenda uma coisa, eu vejo essas áreas como uma forminha de gelo. Como é que você enche uma forminha de gelo? Não sei como é que você enche. Eu coloco água numa partezinha, fraquinha, e deixo ela transbordar para as outras, não é? Aí depois eu vou lá e coloco no congelador, né? Então, de uma transborda para a outra, amém? Claro que a principal é a vida com Deus, não é verdade, irmãos? Se você não tem vida com Deus, vai transbordar as outras áreas? Não, por meio do Senhor, né? Essa é uma grande verdade. Semana passada, nós aprendemos então que as 3 coisas mais importantes da nossa vida, semana retrasada, né, é a fé, a esperança e o amor. Semana passada, nós então falamos sobre a fé. E hoje eu quero falar sobre a esperança. Amém? Então falamos sobre a expansão da fé. Você aprendeu lá que para expandir a sua fé, você tem que ouvir e entender, tem que ouvir e receber ou aceitar, tem que ouvir e guardar. E esse último nível é a fé de Abraão. É a fé que nos faz em esperança crer contra a esperança. Amém? Para você ver que a fé está muito ligada à esperança. Na verdade, a fé, a esperança e o amor, sem os 3, não vai. Nós focamos muito na fé, sim ou não? E não estamos errados nisso, não é? Mas ele diz que tem a fé, tem a esperança e o amor. Entre o amor, entre a fé e a esperança, ele não faz comparação, então eu digo que são iguais. Mas, quando ele fala com amor, ele diz que o amor é a maior das 3, não é? Então tem a fé, é muito importante, sim ou não? Né? Sem fé, nós não somos salvos. Sem fé, nós não somos justificados, não somos aceitos por Deus. Sem fé, nós temos medo de fluir no sobrenatural. É ou não é verdade? Né? Sem fé, nós não avançamos na carreira, mas também precisamos de esperança. E hoje eu quero falar da esperança. Amém? Só vou ler o texto lá de Isaías 54, 2, 3, para a gente começar. Só dei um panorama aqui, um pano de fundo. Diz assim, né? Isaías 54, do 2 ao 3, na Almeida Revista Atualizada, fala assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Fala assim, não o impeças. Não impeça quem? Não impeça você mesmo. Amém? Como que você pode impedir você mesmo? Você arrumando desculpa para não fazer. Você arrumando motivo para não fazer. Então não impeça você, não impeça Deus de agir na sua vida, amém? Não é? E também não impeça, né, eu como seu pastor, não impeça o seu líder como seu líder, não impeça seu irmão como seu irmão de te ajudar a avançar neste caminho de expansão, amém? Não impeça você mesmo, não impeça seu pastor, seu líder, não impeça o Espírito Santo de te conduzir nesse caminho de expansão. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Quais são as estacas? Fé, esperança e amor. Amém? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Então, isso vai acontecer com você. O que vai acontecer na sua vida? Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. E olha o que vai acontecer com a tua posteridade, ou a tua descendência, ou com o teu fruto. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então aqui, irmãos, fala de 2 coisas, não é? Vou começar pelo hoje. O que é uma cidade assolada? Algo que foi destruído, algo que foi perdido, uma derrota. Naquele tempo, as batalhas eram para conquistar cidades, não é verdade? Então o inimigo entrava e destruía tudo, e a cidade ficava assolada, né? Então vai haver um tempo de restauração, amém? Deus quer fazer um transbordamento de restauração na nossa vida. E
não é? As nações da terra, fala de conquistas. Então Deus quer transbordar conquistas na sua vida com Deus, na sua vida familiar, na sua vida ministerial na igreja, na sua vida profissional e ou vocacional, e também na sua vida financeira. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então vamos hoje falar sobre a expansão da esperança. Fala assim: eu preciso expandir a minha esperança. Agora, qual é a sua esperança? Então vamos falar assim: eu preciso expandir a esperança certa. Porque nem sempre a esperança que a gente tem é a esperança certa. Entendeu? Você já viu gente que espera em Deus coisas que Deus não prometeu? Sim ou não? Hã? Pois é. Deus não prometeu. Por exemplo, tem gente que ora, espera que Deus dê para ele ou para ela um cônjuge abençoado. Sim ou não? Senhor, prepara para mim uma pessoa. Entendeu? Imagina. Se você já é nascido, tem 18 anos e está pensando em casar, essa pessoa já tem que estar preparada. Faz tempo, na verdade. Prepara para mim uma pessoa, né? Senhor, e coloca ela no meu caminho. Mas qual é a expectativa do Senhor para você? É que você faça a escolha certa. Ele coloca diante de você todo dia a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas você tem que fazer a escolha certa. Sabe, até um tempo atrás, irmãos, eu acreditava de todo o meu coração que Deus colocava o certo e o diabo colocava o errado. Eu confesso que eu até já preguei isso aí, já quero até pedir perdão aqui de antemão para os irmãos. Rapaz, mas fazendo um estudo bíblico, sabe, eu nem estava lendo sobre isso. Estava lendo a Bíblia, fazendo meu devocional, né? Esse ano eu troquei meu caderno, então eu gosto de fazer devocional anotando. E daqui a pouco me veio isso na minha mente, e eu comecei a orar e ler a Bíblia. E, cara, não tem um texto bíblico que comprova essa fé. Pelo menos não achei até agora. Se você achar, me ajuda aí. Que o diabo coloca a coisa errada e Deus coloca a coisa certa. Mas eu encontrei vários de Deus colocando, não é, desde o início até o fim. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E falou assim: ó, esse aqui é o certo, esse aqui é errado. Não coma desse fruto. Sim ou não? É ou não é verdade? Deus coloca a vida e a morte. Fala, escolha a vida para que você e seus descendentes vivam. Deus coloca a bênção e a maldição. É ou não é verdade? O único ser humano, não é, que Deus não deu duas opções para ele com relação ao relacionamento foi Adão, porque só tinha ele, né? Mas mesmo assim ele teve que aceitar aquela pessoa. Ele falou assim: agora sim é o osso do meu osso, é carne da minha carne. O que ele disse? Rapaz, já que a gente está separado, vamos unir de novo esse negócio aí. Entendeu? Vamos selar essa aliança. Ele podia ter escolhido: não quero saber, esse negócio é muito complicado, Senhor. Não é? Deixa para lá. Mas ele aceitou. Amém? Então, muitas pessoas têm uma esperança que Deus apareça na sua frente como um mordomo, ó, está aqui o que eu estou preparado para você. Não, ele coloca um monte de opções diante de você, e ele quer ver se você vai ter fidelidade a ele, fazendo a escolha certa, porque para fazer a escolha certa, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Não, para fazer a escolha certa, tem que negar a si mesmo. Para manter a escolha depois que fez, tem que tomar a cruz. Amém? Então, eu para escolher, eu para decidir aceitar o chamado pastoral, eu tive que negar a mim mesmo. Eu tinha lá uma baita de uma outra oportunidade que já estava de mão beijada para mim. Já era meu, na verdade. Eu já tinha escolhido. Eu tive que negar a mim mesmo. Para me manter pastor, meu irmão, não basta só negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz. Amém? Então, né, vamos falar então dessa esperança. Amém? Eu quero ler com vocês, primeiramente, Romanos 15, 13, na NTLH. Projeta aí para a gente, por favor.
Romanos, capítulo 15, o versículo 13. Olha que interessante o que diz ali, gente. Eu vou ler, mas eu quero dar um foco ali bem no finalzinho ali, né? Que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo, amém? Vamos à leitura então. Que Deus, que nos dá essa esperança, e a gente vai, né, falar um pouco do que é essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, assim como nós vemos na Bíblia, que o Senhor quer que a fé aumente, né? Nós vemos o Senhor operando no coração dos apóstolos o desejo de ter uma fé maior, sim ou não? Senhor, aumenta a nossa... Quem é que opera em nós o querer e o efetuar? É o Senhor, não é? Então ninguém ora, a gente pode orar por si mesmo, por mais dinheiro, por mais descanso, sei lá, né? Orar para pedir mais fé, esse tipo de oração assim, meu irmão, é um tipo de oração que só vem pela inspiração do Espírito Santo. Eu duvido alguém que consiga orar pedindo mais fé se não for inspirado pelo Espírito Santo, né? Se você não tem orado, né, faça um flashback das suas orações. Se você não tem orado pedindo ao Senhor mais fé, rapaz, a inspiração do Senhor na sua vida, ela deve ser questionada por você mesmo, porque o Senhor quer que você tenha mais fé, quer ou não quer? Você não ora por isso? Você está fechando o coração para a inspiração do Senhor, né? Mas além de o Senhor querer que a nossa fé aumente, esse texto deixa muito claro, e entre outros, que Ele também quer que a nossa esperança aumente. Assim como a nossa fé aumenta pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a nossa esperança também deve aumentar pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia? Irmãos, a marca. Qual é a marca da falta de fé? Qual é a marca, a principal evidência da falta de fé? Medo. A principal evidência da falta de fé é o medo e as suas manifestações, não é? O medo se manifesta em vergonha, o medo se manifesta em timidez, o medo se manifesta em sentimento de inferioridade, sim ou não? Não é? Às vezes o medo se manifesta em sentimento de superioridade também. Não, eu já estou acima disso, não preciso fazer essas coisas. Muitas pessoas mascaram o medo com esse sentimento de superioridade. Não sou superior a isso. O que vem de baixo não me atinge. A gente manda o crente sentar no formigueiro e ver se não acontece nada. Não é verdade, né? Então, o medo, ele se manifesta de várias formas, não é? Mas a esperança, a falta de esperança, também tem uma grande marca. Qual é a grande marca da falta de esperança? Quem me ajuda aí? Não precisa nem conhecer Bíblia, é só conhecer a alma humana. Como que você fica quando você está sem esperança? Desanimado, o que mais? Perde a alegria. E quando a gente perde a alegria, a gente acha o quê? A tristeza. Gente, ó, a marca de quem não tem esperança, ou de quem não expande a sua esperança, é a falta de alegria. É a tristeza, não é? E como nós traduzimos a falta de alegria? Como? A falta de vontade, a falta de motivação. Geralmente, né, quando o crente está sem alegria,
ou quando as pessoas estão sem alegria, elas não dizem que estão sem alegria. Elas simplesmente dizem, eu não estou com vontade de fazer nada hoje. Que uma pessoa alegre, ela tem vontade de fazer qualquer coisa, ela só não quer ficar parada. Eu estou alegre, mas estou tão alegre hoje, que eu estou com vontade de ficar dormindo o dia inteiro. Você já sentiu isso? Alegria em ficar dormindo o dia inteiro? Né? Quando a gente está meio assim desanimado, meio sem vontade, quando o tempo fica nublado e cai aquela chuva, a gente dá glória a Deus, não é verdade? Sim ou não? E quando a gente está com alegria, com vontade de fazer alguma coisa, quando fecha o tempo e cai aquela chuva, o que a gente fala? Nossa, Deus, eu falo assim, desde mim eu já penso assim, eu não falo muito, né? Eu não sou uma pessoa muito expressiva, então eu olho assim, desde mim eu falo assim, nossa, Deus, vacalhou tudo. Eu me lembro que cheguei em Santos, comecei a pesquisar as praias para ir, e a gente só ia em praia em Guarujá. Aí pesquisei uma praia chamada Praia do Iporanga. E para chegar na praia assim, né, eu já estava imaginando chegando com a combosa lá, estacionando em cima lá. Aí tem que pegar uma escadinha que passa assim embaixo de uma cachoeira. Eu já estava imaginando eu passando embaixo daquela cachoeira, eu vi um vídeo. E depois desce assim, e vai lá para a praia. Já estava imaginando eu aquela cadeira, entendeu? Sentado do lado da Leia. A Lara correndo para tudo quanto é lado. Pai. Criança de 7 anos na praia, não deixa a gente em paz, né, meu irmão? Entendeu? Elas cansa, quando elas dormem, a gente já está cansado e quer ir embora. Mas faz parte, né? Meu irmão, quando veio aquela chuva, eu falei assim, cara, gente, faz uns 22 anos que eu vou em Santos. Nunca, e nessa mesma data, mais ou menos, nunca peguei dias de chuva como peguei. Rapaz, 22 anos que eu venho aqui, cara. Nunca caiu uma chuva dessa. Não é? E para confirmar, o bispo no culto falou ainda, gente, nunca teve uma chuva dessa em janeiro. Eu falei, rapaz, isso é sacanagem. E eu nunca vim para cá 4 dias antes para pegar praia. Até o morro alagou, meu, pensa. Rapaz, eu pensei, você alagou o morro, né? A gente ia descer para o culto, aí acho que a Micaela, a filha da Elia, falou para minha sogra, minha rua aqui alagou. Eu falei, rapaz, se o morro alagou, imagina lá embaixo. Tá doido, tinha que ter vídeo submarino, vídeo Kombi, não vai dar. Mas aí deu uma acalmada, a gente foi. Misericórdia. Meu irmão, Santos é uma loucura, mano. Até o morro alaga lá, né? Mas esse é outro assunto, né? Mas então, irmãos, olha só, quando a pessoa está alegre, né, ela tem vontade de fazer qualquer coisa que seja. Se ela não tem nada para fazer, ela arruma um negócio para fazer. Não é verdade? Não é? Então, a alegria, ela é a marca de uma pessoa que tem a esperança adequada para aquele momento da vida dela. E por que o Senhor tem a expectativa que a nossa esperança aumente? Irmão, vou dizer uma coisa para você, não é? Quando eu me lancei ao ministério, eu parecia um pinto no lixo, uma mosca na tampa de xarope. Tudo para mim era novidade, tudo para mim era alegria. Você está me entendendo? Não é? Me impressionava. Só as pessoas me chamavam de pastor, eu já... Rapaz, eu chegava em casa, Senhor, obrigado, não mereço ser chamado de pastor. Então isso já me... Só de ouvir alguém me chamando de pastor, isso já me satisfazia. Não é? Hoje isso me satisfaz? Sim ou não? Não, tem horas que pastor, eu falo, meu Deus do céu. O que é agora? Você está me entendendo? Você está entendendo? Meu Deus do céu, só pode ser problema, né? Então, a esperança que me alegrava há 17, 18 anos atrás, quando me tornei pastor, não é
suficiente para manter a minha vida pastoral e a minha vida ministerial hoje. Você está me entendendo? Quando eu me tornei pastor, né, eu não acumulava uma história de decepções, de traições, de perdas que eu acumulo hoje na minha vida. Você sabia que essas coisas acumulam na vida da gente? Sim ou não? Né? Com o tempo, eu passei por coisas no ministério, meu irmão, que eu achava que crente não fazia. Alguém já passou por algo na igreja que achava que crente não fazia? Eu passei por coisas, não é? Só que assim, olha só, né? Quando eu era membro da igreja, eu me relacionava mais com os membros da igreja, a minha decepção era com os membros da igreja. Hoje eu ando no meio de pastores e acabo relacionando com muitos pastores, e eu acabo tendo decepção com pastores, eu com eles e eles comigo, porque a gente é falho, não é verdade? Não estou aqui falando assim de uma posição onde eu sou certinho e todo mundo errado, não. Porque assim como eu me decepciono com as pessoas também se decepcionam comigo, não é? Então o que acontece? Então, nós vamos, ao decorrer da nossa história, nós vamos acumulando um histórico de coisas que a gente não queria que acontecesse, não é verdade? Imagina se esse acúmulo histórico fica maior que a minha esperança. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Eu vou desistir. É por isso que tem pastor que desiste. É por isso que tem líder que desiste, porque, irmãos, na caminhada, nós vamos passar por traições. Jesus disse ou não disse? Nós vamos passar por rejeições, disse ou não disse? Olha só, olha aqui, Jesus, ele tomou a última ceia, ele se reuniu na última ceia com 3 tipos de pessoas: traidores, negadores e desertores. Não é verdade? Um traiu, vários negaram e o resto desertou, perna para quem te quer. Então, nós vamos sofrer traição, sim ou não? As pessoas vão trair a gente, as pessoas vão negar a gente. Imagina só, você, meu irmão, ora, se dedica. Imagina o Fabinho, meu irmão, eu oro para ele despertar ministerialmente, eu oro, e ele resiste, resiste ou não resiste, meu filho? Resiste. Esse ano ele vai expandir, e aí um dia, esse cabo fala assim, ó, tudo bem, cara, eu vou, ou não é verdade? Sim ou não? Né? Aí, cara, ele abriu um monte de coisa que ele queria, nem era o que Deus queria para ele era importante, como para mim também era, e se dedica, e se esforça, mas ele vai ser perfeito? Ele vai errar? E um dia alguém chega para ele assim, ele abre mão de um monte de coisa, porque as pessoas não vão ver a vida dele, porque para o Fabinho, o que ele é para nós é o que ele é hoje, mas para ele, o que ele é hoje é uma história desde que ele tem memória. A única pessoa que vê a gente assim são nossos pais, Deus e a gente mesmo. Mas ninguém vê a gente assim. Os nossos pais vê a gente a nossa vida inteira. Deus vê a gente a nossa vida inteira. A gente vê a gente como história de uma vida inteira. Mas os outros vê a gente só com uma foto. Aí alguém chega para esse cara e fala assim, olha, eu não te admiro como homem de Deus. Eu não te admiro como pastor. E isso não acontece só uma vez, isso acontece repetidas vezes e só vai deixar de acontecer se você deixar de ser pastor ou deixar de ser o que Deus quer que você seja. Já aconteceu comigo muitas vezes. E vai continuar acontecendo até Jesus voltar ou até eu morrer. Mas não é só comigo que acontece isso. Em cada área da nossa vida acontece.
não te admiro como filho, não te admiro como esposa, não te admiro como marido, não te admiro como pai, não te admiro como mãe. É ou não é verdade? Mas a gente sabe que a gente paga um preço. Imagina só então se essas coisas, porque isso faz parte da minha história, isso não vai ser apagado da minha vida, é ou não é verdade? Ah, mas eu perdoei? Sim, perdoei, mas faz parte da minha. Aí um dia a esperança diminui, e eu faço um flashback negativo de tudo que aconteceu. O que vai acontecer comigo naquele dia? Eu vou desanimar, eu vou perder a vontade, vou perder o bom ânimo, vou perder a alegria, e vou acabar fazendo dentro da seguinte expressão que geralmente nós crentes usamos: só pela fé ou só por Deus. Estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com a minha família, estou decepcionado com a minha vida financeira, estou decepcionado com a vida profissional, vocacional, nada dá certo, tudo é errado. Se eu cair de costa, bater de nuca, é capaz de sair sangue do nariz ainda, né? Rapaz, vou fazer porque eu continuo vivo, não é? Eu ouvi uma reportagem, não sei se vocês viram na TV, um cara que ele é caminhoneiro, estava a esposa e as duas filhas em casa, ele estava viajando, e do lado da casa dele tinha uma obra, o pedreiro entrou e abusou e matou a esposa e as filhas. Vocês viram isso na TV? Eu vi uma reportagem dele, ele falando assim: cara, eu perdi a razão de viver, eu estou fazendo, e bem no momento que eu estava estudando sobre esperança, olha que interessante como Deus é providencial, né? Sabe, eu nem sei porque eu continuo trabalhando, porque eu não sei o que mais que eu faço agora. Tipo assim, eu estou no automático, sabe? Minha vida era assim, então eu continuo fazendo isso, só que eu não tenho mais razão para fazer. Tudo bem, ele passou por uma tragédia, não é verdade? Mas quantos que não passaram por tragédias estão assim? Por quê? Porque a esperança não aumenta. E ao longo da nossa caminhada, nós vamos acumulando também decepções, vamos acumulando rejeições, vamos acumulando abandonos, vamos acumulando traições, sim ou não? Então a esperança também tem que aumentar. E o Senhor quer que a sua esperança aumente, amém? E cada dia, onde é que está? Que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo, amém? E a grande marca é, sabe, essa falta de vontade, essa falta de alegria, sabe, estou desanimado, né? O desânimo, ele é a falta de esperança, amém? Olha o que diz lá em Atos 2, 46 e 47, e aqui, irmãos, aqui está duas características essenciais para que a igreja possa expandir. Fala assim, duas características essenciais para que a igreja expanda. Mas não é só a igreja não, amém, irmãos? Isso aqui tem que estar em cada uma das 5 áreas da sua vida, beleza? Olha o que diz aqui, Atos 2, 46 a 47, diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições, fala assim, com alegria e humildade. Na tradução mais antiga fala assim, a singeleza de coração, ou seja, um coração singelo. Uma pessoa singela é uma pessoa simples, não é verdade? Sim ou não? Né? Que cabe muito bem, eu gosto muito dessa tradução aqui que fala de humildade, não é? Por quê? Entendeu? Porque, irmãos, olha só, vou dizer uma coisa para você. Você vai conseguir expandir seu relacionamento com Deus se o seu momento devocional, você não vai diante do Senhor com alegria e com humildade? O Senhor, Ele ama quem faz com alegria, nem por tristeza, nem por... Imagina você indo obrigado, poxa vida, cara, vou ter que orar, meu Deus,
Já tem que chegar pedindo perdão, Senhor, misericórdia de mim, porque eu não queria estar aqui. Estou falando com o Senhor, mas não gosto de estar aqui falando com o Senhor. Me perdoa, viu, Senhor? Você tem coragem de começar uma oração assim? A Eva Neide disse que já começou, isso é um bom sinal. Não é? Por quê? Porque se eu não vou com alegria, isso é pecado. Sim ou não? Então já tem que chegar me arrependendo. Não é verdade? Né? Pô, não tem alegria e humildade. Acho que não preciso. Né? Porque tem gente, meu irmão, que fala assim, não, pastor, eu não preciso, negócio de ler Bíblia todo dia, de fazer devocional, porque, sabe, eu vou fazendo as coisas, vou pensando no Senhor e tudo vai se encaixando. Aham. Rapaz, o cara, né, ele não tem noção da vida dele, velho. Isso é arrogância, é altivez. Não é verdade? É uma pessoa singela, é uma pessoa humilde. Né? Tem como expandir, o Senhor tem como transbordar na sua vida familiar, se você não tem alegria de estar com a sua família, e não é humilde no relacionamento familiar. Né? Não tem. Então, irmão, você pode ter fé, mas ser uma pessoa que não tem alegria nas coisas, porque você tem fé, mas não passou ainda para a esperança, não perdeu a fé, não desistiu, não desanimou, colocou a mão no arado, não olhou para trás, continuou fazendo as coisas, porque a fé não morreu, porque a fé sem obras ela é morta, não é verdade? Sim ou não? Você continua lá, continua honrando, mas você faz isso, parece que está carregando um caminhão nas suas costas. Você não faz com alegria. Não, Deus não vai expandir. Esse texto aqui ele está usando para a igreja, mas na verdade esse princípio se aplica em todas as áreas da vida da gente, amém? Não é? E nas suas casas partiu o pão e participava das refeições com alegria e humildade. Louvava a Deus por tudo, eram estimados Por que eles louvavam a Deus por tudo? Porque estava alegre. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor, multidão em festa, aquela coisa toda, amém? E aí, o que acontecia? E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A igreja de Jerusalém, por causa da alegria e da humildade, transbordou ou não transbordou? Sim ou não? Transbordou. A sua vida com Deus, se você botar essas duas coisas nela, vai transbordar ou não vai transbordar? Vai. Sua vida familiar, vai ou não? Vai. Sua vida na igreja, vai transbordar ou não vai? Alegria e humildade. A sua vida no seu trabalho, sua profissão, vai transbordar ou não vai? Vai. A sua vida financeira vai transbordar com alegria e humildade? Vai. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a vida de uma pessoa triste custa mais caro. Você sabia disso? Você sabia que a vida de uma pessoa triste custa mais caro? Você consegue ver isso na prática, sim ou não? Uma pessoa triste, ela tem que comprar coisas para ter uma alegria supérflua. Ela tem que fazer coisas, não é verdade? Estou em casa, aborrecido, vou sair, fazer uma coisa, vou comprar uma coisa. Fica lá, olhando no Shopee. Não quem olha Shopee está triste, nada. Não. Eu gosto de olhar Shopee, Mercado Livre, não é? Quando eu penso em comprar alguma coisa, eu vou lá no Mercado Livre, na Shopee, e já começo a dar os coraçãozinhos lá para ficar lá mais ou menos como uma pesquisa de preço. Não é? Se você entrar no carrinho da Shopee da minha esposa, meu irmão, nosso Deus, eu olho para aquele carrinho e ele chega a dar medo. Não é? Esse dia eu perguntei para você quer comprar tudo isso? Não, é só para Thaís, vai que um dia dá para comprar. Mas, sabe, uma pessoa triste, a vida dela é mais cara, gente. Ela fica doente mais fácil, cai a imunidade, né, tem que tomar remédio. Sim ou não? Né? Você viu que aquela pessoa consegue emprego, fica nervosa, cai a imunidade, fica doente, perde emprego? O que é isso? Falta de fé. No caso, não é falta de esperança, é falta de fé. Quem tem fé não tem medo. Então, essas duas características são importantes. São duas características sem a qual não há transbordamento em nenhuma área na sua vida. E das duas, uma delas é fruto de onde? Da esperança. Sem esperança, você não é uma pessoa alegre. E sem a esperança certa, você não tem a alegria que vem de Deus.
e a alegria do Senhor é nossa, aí você não tem força espiritual para fazer o que tem que ser feito. Então, você precisa expandir a sua fé, amém? Então, eu quero falar para vocês hoje aqui 3 coisas com relação a isso. Primeiro, 2 coisas que você precisa fazer para expandir a fé, amém? E a terceira coisa, o que vai acontecer com você? Desculpa, 2 coisas para você expandir a sua esperança, amém? Não é fé, é esperança. E terceiro, o que vai acontecer com você se você negligenciar essa esperança que Deus quer que você tenha e cresça, e ela não crescer, ou você não ter ela? O que vai acontecer com você? Qual é o seu futuro? Eu não sou a mãe de Ná, mas eu vou prever o seu futuro. Se você não trabalhar para expandir a sua esperança. Amém? Vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que fazer para ter a esperança certa e para aumentar essa esperança. Anota aí, eu preciso conhecer a esperança. Fala assim, conhecer. Conhecer, não é? Irmãos, e na verdade, se você fizer um paralelo em fé, esperança e o amor, você vai entender que a base das 3 é o conhecimento, amém? Ó, a base da fé é a palavra. A base da esperança é o conhecimento da palavra. E a base do amor também é o conhecimento da palavra. Entendeu? Então, você precisa conhecer a esperança. Olha o que diz lá em Efésios 1, 18 ao 20. Eu vou ler na NTLH. Vamos lá. Diz assim, ó, Efésios 1, 18 ao 20. Peço que Deus abra a mente de vocês. Irmãos, eu tenho feito essa oração por vocês, amém? Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Então, essa esperança que ele fala aqui se aplica na nossa vida em 2 aspectos. Primeiro, no aspecto geral. Amém? Então, olha só, irmãos, você tem que ler a Bíblia para descobrir o que o Senhor promete para o seu povo. Amém? O Senhor nos deixou um testamento. O que nos deixou? Na verdade, 2. Não é verdade? A herança é tão grande que não a promessa é tão grande, a herança é tão grande que não coube num testamento só. Ele teve que colocar em 2 testamentos. Mas é óbvio que a gente não lê como 2, a gente lê como um só. Amém? Não é? Então, o Senhor deixou para nós um testamento. E onde que eu tenho que colocar a minha esperança? Nas promessas de Deus. Então, você tem que conhecer quais são as promessas de Deus para o povo de Deus. E você não pode esperar em Deus, ou crer que Ele prometeu algo que de fato Ele não prometeu. Deus prometeu que prepararia um marido para alguma mulher, uma esposa para algum homem? Não, Ele não prometeu isso. Mas Ele nos ensina a escolher. Então tem coisas que nós podemos esperar do Senhor. E tem coisas que é o Senhor que espera da gente. Sim ou não? Porque assim como nós temos esperança no Senhor, o Senhor também tem essa esperança em nós. E quando você entrar nessa dinâmica que o movimento que você conhecer a esperança que Deus tem com relação a que você conhecer a esperança que você pode ter em Deus, e você saber que Deus também tem uma esperança em você, isso gera um movimento. Fala assim, movimento. Não é? Isso gera um padrão de relacionamento. Ó, eu sei o que eu espero da minha esposa,
mas eu sei o que também ela espera de mim. Então eu tenho que me relacionar com ela a partir desses dois pontos. Eu sei o que eu espero dela, eu quero receber isso dela, mas eu também sei o que ela espera de mim, e também eu quero dar isso para ela. Então eu me relaciono para ela para dar e receber. Não é? Se eu me relaciono só para receber, existe dinâmica? O que é dinâmica? Movimento? Não existe. É tentar girar só meia roda. Se eu me relaciono com ela só para dar, se eu me relaciono com ela só para receber, ela vai se sentir desgastada por mim e não vai aguentar muito tempo. Se eu me relaciono com ela só para dar, eu vou me sentir desgastado e não vou aguentar muito tempo. Eu vou entrar hoje, né, antigamente falava em estafa, hoje eu falo em burnout, não é verdade? Né? Vou entrar em burnout, o nome mais esquisito. Para dizer, cansei, não aguento mais, larguei os mestres, não é? Me caiu os buteados dos bolsos. A gente falava isso antes, agora você falou burnout. Chutei o balde, não é verdade? Né? Como é que fala hoje? Burnout. Né? Aqui eu larguei os betes, não é verdade? Né? Lá no Rio Grande do Sul, me caiu o buteado dos bolsos. Acabou a brincadeira. Você está entendendo? Chutei o balde, não aguento mais a vida. Para o mundo que eu quero descer. Burnout. Só para traduzir, se você não entendeu o significado da expressão. Então, irmãos, olha só. Quando nós conhecemos a esperança para a qual Ele nos chamou, e conhecemos também a esperança que Ele tem em nós entramos numa dinâmica de relacionamento, amém? E uma esperança vai fortalecendo a outra, porque nós damos para Ele o que Ele espera, e Ele dá para a gente o que a gente espera, porque a gente sabe o que esperar agora, e isso vai alimentando, né, essa dinâmica. Deus vai ficando cada vez mais animado com a gente, eu imagino, e a gente vai ficando cada vez mais animado com Deus, e não importa o que aconteça, as coisas vão fluir. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus não te chamou para qualquer tipo de esperança. Há uma esperança, a esperança para a qual Ele os chamou. Então, o primeiro aspecto é geral. É aquilo que Ele tem para todo mundo. E aquilo que Ele quer de todo. Existem coisas que Deus tem para todo mundo, meu irmão. Existem coisas que Ele quer de todo mundo. Você está me entendendo? Mas quando você atinge esse nível de entrar nessa dinâmica aí, rapaz, eu sei o que eu posso esperar de Deus, porque eu sou todo mundo. Você está me entendendo? Eu não sou menos do que ninguém, nem mais do que eu sou todo mundo. E a gente tem a mania de dizer assim, eu não sou todo mundo, não é verdade? Essa palavra é ruim, mas quando a gente entende o plano de Deus para a sua igreja, a gente começa a ficar feliz em poder dizer, rapaz, eu sou todo mundo, cara. Porque o que Deus tem para todo mundo é maravilhoso. E o que Deus espera de todo mundo não é fácil, não. Então, por um lado, não tem ninguém mais privilegiado que eu, e também não tem ninguém que é mais exigido um que o outro, porque o que Deus tem é para todo mundo, e o que Deus quer, Ele quer de todo mundo, todos que creem nele. Todo mundo crê nele, Ele quer que seja alegre e humilde de coração, ou não é verdade? Né? Um coração singelo, isso é para todo mundo, né? Quando você entra nessa dinâmica e você começa e você aceita aquilo que Deus tem para todos, e você dá a Deus aquilo que Ele quer de todos, aí você entra no segundo aspecto dessa esperança, é aquilo que Ele, é uma promessa que Ele tem para você. Para quem? Para você. Quando você for no meu escritório, se aconselhar comigo, peça para mim mostrar um papel que eu tenho guardado de uma profecia que Deus me deu, que ela tenha se cumprido ano após ano na minha vida. Se você não me lembrar, eu digo que você for lá em casa, se você não me lembrar, essa Bíblia está em cima da minha mesa e na capa dela está o papelzinho com as 9 promessas que Ele fez para mim. É óbvio, cada uma dessas promessas gera nele também uma expectativa em mim, não é verdade? Então tem coisas que Ele vai querer só de mim.
É importante isso, irmãos, para a gente saber medir as coisas. Tá? Porque às vezes o que Deus pede para a gente, porque Deus pediu para a gente exige de todo mundo. E não é assim, né? Nós temos que entrar nessa dinâmica de Deus. Amém? Olha lá. Então, qual a expectativa de Deus? Não é? Essa oração que o apóstolo Paulo fez, foi esse desejo de fazer essa oração. Quem é que inspirou ele? O Espírito Santo, ele que opera em nós tanto querer como. Então, a vontade de fazer essa oração foi ele que inspirou. E o ato dele ter orado e registrado essa oração também foi direção do Espírito Santo. Peço a Deus que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele. Que luz é essa? Ele está falando de qual luz? Tipo assim, é uma luz que vai brilhar no meio do escuro, um sobrenatural? É a palavra dele, que é lâmpada e luz. Vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Vocês têm que conhecer a promessa de Deus que está na palavra de Deus. Não é? Quando eu conheço o mandamento de Deus que está na palavra de Deus, isso edifica a minha fé. Quando eu conheço a promessa de Deus que está na palavra de Deus, isso edifica a minha esperança. A minha esperança, então, está embasada, não está na areia. Ela não vai ser destruída quando virem as tempestades, as enchentes, amém? E ele continua, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu para o seu. Porque se você conhece, como que você vai saber quais são as bênçãos se você não conhece as promessas? Não conhece. O Senhor me abençoa. Né? Mas aí a sua oração fica muito genérica. Senhor, o Senhor disse em tal lugar, através de tal pessoa que está na Bíblia, que é cânon, que o Senhor me daria essa bênção assim, 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 assim. Senhor, eu preciso dessa bênção, porque está escrito. E está escrito que o Senhor vela para que a sua palavra seja cumprida. Então, cumpra essa palavra em mim. Não é? E Ele vai começar a trabalhar na sua vida, para que essa palavra seja cumprível na sua vida, amém? Ele pode cumprir, mas às vezes você não está adequado, então Ele vai começar a trabalhar, para que essa palavra se torne cumprível na sua vida. Né? Então, você tem que conhecer a esperança primeiro, né? Para que você conheça as bênçãos que Ele prometeu para o seu povo. Segundo, e também, como é grande o seu poder que age em os que cremos. Você sabe que tem um poder que age em nós? Quem sabe que tem um poder que age em nós? Cara, tem um poder que age em nós. Você está me entendendo? Por exemplo, depois que eu tive o discernimento desse poder que age na minha vida, e que também age na sua, só que talvez você não tenha esse discernimento, nunca mais nenhum demônio possuindo o corpo de alguém, nunca mais um demônio colocou a mão em mim e me agarrou. Você sabia disso? Porque eu reconheço o poder que age em mim, e eu sei que o diabo, no corpo de alguém ou fora do corpo de alguém, não pode tocar em mim. Eu sei disso. Eu sou intocável, não sou só eu que sou. Você também é, mas se você não reconhece isso, a ignorância dá acesso ao diabo. Dá ou não dá? Que a ignorância é trevas, a ignorância é escuridão, e ele age nas trevas. Então eu sei disso. Então se ele está no mundo, né, se ele está no mundo espiritual, ele não consegue tocar em você. E se ele está possesso em alguém também, ele não consegue tocar em você. Primeira coisa que eu faço quando o demônio começa, não bota a mão em mim, demônio. Eu dou essa ordem, e ele sabe que eu estou dando essa ordem, porque eu sei que ele não pode tocar em mim. Não porque eu ouvi alguém fazendo, porque eu sei, e ele não pode. Existe um poder que é útil para muito mais do que isso, né? Só que geralmente esses embates assim é os que ficam mais visíveis, né? Você está entendendo?
Então, se você estudar, Senhor, quais são as tuas promessas para mim? Eu quero saber. Me ajuda a ver na tua palavra quais são as promessas. A sua esperança vai começar a ser edificada. Você vai se alegrar com as bênçãos, porque você vai reconhecer, rapaz, eu tenho direito a isso. E você também vai começar a ter discernimento do poder que age em você que crê. Esse poder que age em nós, olha só, é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao lado direito do mundo celestial. Gente, os crentes não vivem com essa convicção. Se você vivesse com essa convicção, a sua vida seria diferente. Espiritualmente, a sua vida seria diferente. A sua postura diante das adversidades, dos problemas, seria muito diferente. Pastor, por que eu não tenho isso? Porque você não tem edificado a sua esperança. Romanos 8, 20 e 21 diz assim: pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe o que existe? Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O Senhor nos deu uma esperança. E a esperança do universo é que a gente não desperdice essa esperança. O universo espera na nossa esperança. Olha só que negócio poderoso. Você entendeu isso aqui? Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe essa esperança. Um dia, o próprio universo, ele fala aqui de toda a criação, meu irmão, que se vê e que não, ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo, e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe qual é a grande esperança que Deus tem para cada um de nós? É que nós tomemos parte na gloriosa liberdade que temos direito como filhos. Você sabe qual é a esperança do universo? Que nós tomemos parte nessa gloriosa liberdade, para que Ele também possa participar disso. Em linhas gerais é isso. É claro que isso é muito geral, né? Você tem que ir para o detalhe para edificar a sua esperança, não é? Para que você chegue nessa aqui que é a maior de todas as esperanças, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança que tomaremos parte na sua glória, na liberdade dos filhos de Deus. Salmo 119, 49 ao 50 diz assim, lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo. Quem que escreveu isso aqui? Davi sabia das promessas que ele tinha direito. Primeiro, por ser israelita. Segundo, porque tinha um papel especial dentro do povo de Deus. Todos nós somos povo de Deus hoje, e todos nós temos um papel especial preparado para a gente, amém? Porque somos corpo. O apóstolo Paulo diz que não tem parte do corpo que é mais importante que outra. Todos nós somos especiais, e até as que são mais feias são tratadas com maior decoro. Não é verdade? Sim ou não? Não é por isso que eu me acho bonito. Lembra da promessa que fizestes a mim. Ele está orando, este teu servo, a promessa que tem sido a minha. Olha aí, gente, quais são as promessas que Deus tem para você como igreja? Ele fala promessa para a gente como filho, Ele fala promessa para a gente como soldado, Ele faz promessa para a gente como noiva, Ele faz promessa para a gente como filho, Ele faz promessa para a gente como corpo dEle. Sabe qual promessa como igreja que eu gosto mais de falar?
sabe, as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Entendeu? Sabe quanta promessa? E eu já passei por vários momentos difíceis na minha vida ministerialmente falando. Entendeu? E eu declaro assim, ó: arma nenhuma forjada contra mim prosperará. Quando as pessoas fazem motim contra mim, as pessoas fazem motim contra mim e vão fazer contra vocês, já não fizeram, porque eles fazem motim com todo mundo, não é verdade? O que a Bíblia diz? Qual a promessa? Aqueles que vêm organizado por um caminho contra você serão desbaratados pelo Senhor, viu? E fugirão. E eu acrescento, com o rabo entre as pernas, por 7 caminhos. Nessa hora eu quase canto o sabor de mel, mas minha fé não permite. Quase. Então, irmãos, nós temos promessa para as horas difíceis, sabe? Sabe qual outra promessa que Deus tem para mim? Eu já passei por isso. Deus, Ele prepara para nós um caminho no meio da tempestade. Quem já sentiu no meio de uma tempestade aí? Que não sabe o que fazer? Gente, eu já me senti assim incontáveis vezes. E sempre que isso acontece, eu falo assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem um caminho para mim no meio dessa tempestade. Me mostra o caminho. Quer dizer, me guia nesse caminho. Porque na tempestade a gente não, mesmo que tenha um caminho, a gente não consegue ver. Então Ele nos guia por um caminho no meio da tempestade, e eu consigo não descansar no Senhor. E descansar no Senhor, isso é fantástico. Então tem promessas que me fazem descansar. Tem promessas que me fazem sentir seguros. E tudo isso é pra gente. Você está me entendendo? Tudo isso é pra gente. Tem promessa que Ele fez para mim. E quando eu sinto que na minha mente parece que o negócio está indo assim, meio enviesado, eu falo: lembra, Senhor, lembra que o Senhor me fez uma promessa. E são essas que eu tenho anotado lá no papelzinho lá, na capa da minha Bíblia, de papel. Eu abro ela só para ler a promessa, que eu li Bíblia mais hoje em eletrônico, né? A promessa que tem sido a minha esperança. Versículo 50: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Por que as pessoas entram em depressão? O que é depressão? Depressão é morte da alma, porque elas se esquecem da promessa que Deus tem para elas. Nós temos que edificar a nossa esperança. Romanos 15, 14. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que temos o quê? Esperança. Você tem que ler Bíblia para ter fé. Você tem que ler Bíblia para ter esperança. E óbvio, tem que ler Bíblia para amar também, né? Amém? Por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão, não é? Sabe aquela pessoa impaciente que está sempre querendo desistir? Tenha uma certeza sobre ela: ela não lê Bíblia, ou se lê, ela lê como gibi. Uma pessoa que lê Bíblia, que se dedica ao estudo, que se debruça nas Escrituras Sagradas, é uma pessoa que ela tem paciência e ela tem coragem, porque o relacionamento com as Escrituras gera isso na gente. Amém? Então, eu ensinei pelo passo aqui como você edificar a sua esperança. Amém? Rapidinho aqui, nós precisamos guardar a esperança. Como que nós guardamos a esperança? Só para fechar aqui, eu quero ler com vocês aqui versículo 21, Lamentações 3, 21. Eu vou ler na NVT, coloca na NVT aí. Na NVT, tá, NVT, ó.
bota na tradução, meu irmão, por favor. Nessa tradução vocês conhecem. Qualquer outra antiga. Pode ser a mesma revista atualizada, corrigida, distribuída, animada. Ó, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Mas esse texto é mais famoso assim, ó, trago à memória aquilo que me traz esperança. Mas na NVT nos dá um sentido melhor disso, porque geralmente nas Bíblias tem esse texto, aí depois vem um subtítulo, e aí continua a transcrição da mensagem. Só que isso faz a gente fazer uma separação errada na mente da gente. Mas olha o que diz na NVT. Ó, lembra do que pode me dar esperança. Coloca na NVT então para nós, irmã. Olha só o que diz ali, ó. Tô com uma saudade de pregar para vocês, meu irmão. Então, ó, né? Ó. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Irmãos, eu gostei desse texto aqui, porque olha só, tem situações da nossa vida que para a gente ter esperança, a gente tem que ter ousadia. Porque parece mesmo, parece que até Deus está contra a gente, mas é um engano, é só uma percepção errada da vida da gente, entendeu? Não é? Parece que até Deus está contra a gente, mas é um engano. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Às vezes a gente, sabe, a gente passa por tanta situação, eu já passei por isso, que a gente questiona o amor de Deus por nós, que a gente questiona a fidelidade de Deus por nós, que a gente questiona até a promessa que Deus deu para a gente. Aí a gente precisa de ousadia. Não, eu ouso trazer memória. O amor do Senhor não tem fim. Só que às vezes parece que acabou para nós, não é verdade? Gente, mas não tem fim. Dura para sempre. Suas misericórdias são... Às vezes, irmão, as pessoas te julgam. Olha aqui para mim. Pessoas da própria igreja, elas te julgam e olham para você como Deus tivesse te descartado, como se Deus não tivesse mais misericórdia de você, e elas se tornam juízes para te excluir. Isso qualquer área da sua vida, qualquer negócio. Mas a gente tem que ousar fazer o quê? Em se lembrar que as suas misericórdias são inesgotáveis. Não, isso é poderoso, não é verdade? Isso é trazer a memória, o que nos traz. Continua. Grande é a suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é fiel. E Ele diz, né? Tem uma vez que eu estava meio aborrecido comigo porque eu tinha sido infiel a Deus. Quem que já foi infiel a Deus? E eu estava achando, sinceramente, irmão, aquele dia eu achei que, eu estava com uma impressão que o pau ia comer para o meu lado e eu ia entrar assim, ó, num momento assim de sabe quando a gente começa a perder tudo, assim, sabe? O Espírito Santo me lembrou disso aqui. Mesmo, não foi esse texto, foi o texto, mesmo que a gente não seja fiel, Deus continua, ou seja, eu não cumpri a minha parte, mas se eu me arrepender, Ele cumpre a promessa. É só arrepender, meu. Com Deus é bom porque é só arrepender. Claro que arrepender não é fácil, não é? Que é diferente de remorso, né? Digo a mim mesmo, ó, você tem que ter ousadia. Não é o que você, quando que você tem que dizer uma coisa para você mesmo? É quando os outros e as circunstâncias dizem coisas contrárias para você. É ou não é verdade? Aí você tem que falar com você mesmo. Digo a mim mesmo, isso aqui não é loucura, isso aqui é esperança. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele.
porque eu não estou ouvindo Deus me dizer nada. Os outros só estão me dizendo coisa ruim. Então eu pego aquilo que eu sei e eu digo a mim mesmo. Continua. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Enquanto se você não está buscando, então busca, né? Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. O que a gente faz nessas horas? A gente desespera, perde a esperança, a gente começa a brigar com os outros, começa a brigar com Deus. Não, a gente ousa crer que Ele está a nosso favor. A gente repete para nós mesmos as palavras. Bota lá. Não, deixa ali no texto. E a gente faz o que então? Espera em silêncio. Sabe o que é isso? É fazer de conta que nada está acontecendo. Que nem disse Abacuque, né? Mesmo que dê tudo errado, eu me exultarei, eu me alegrarei. De onde que vinha essa alegria, essa exultação dele? Crendo na promessa, coração cheio de esperança, no Deus da minha salvação. Aleluia. Então, meu irmão, tem terceiro ponto que eu não vou falar hoje não, mas eu ia falar sobre o que acontece com você se você não expande a esperança. Primeira coisa, você vai viver triste, abalado. Romanos 5, 2, 4, Romanos 12, 12. Segunda coisa, você não vai se livrar de decepções. A esperança livra a gente de decepções. Romanos 5, 5. E terceiro, quando você abre mão da esperança, Provérbios 13, 12, a sua alma fica doente. Tem gente que não precisa de cura interior, de trauma, de abuso, de coisa, não. A alma dele está doente porque a esperança adiada adoece o coração, adoece a alma. Você precisa renovar a sua esperança. Não é cura interior. Cura interior tem o seu lugar, não é verdade? Mas às vezes não é isso não. Às vezes é só a esperança que você quer para a gente ter acontecido, você está deixando, até existiu dela. Aí você fica doente. O Senhor, Ele é a minha, Ele é a sua, Ele é a nossa esperança. Ele quer que você expanda essa esperança. E ela vem logo depois da fé. Coladinha na fé, já vem a esperança. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque hoje sabemos que existe uma esperança para a qual o Senhor nos chamou, Pai. Uma esperança que o Senhor preparou ela para nós, Pai. Sabemos que isso é verdade, Senhor, no aspecto geral. Promessas para o teu povo, promessas para a tua igreja, para a tua noiva, promessas para o teu exército, promessa para os teus filhos. Mas sabemos também que há promessas específicas e exclusivas para nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos a encontrar no Senhor e na tua palavra essas promessas, Pai, para que elas aumentem cada vez mais a nossa esperança, o Senhor, para que não falte em nós nem alegria e nem humildade, Senhor, a fim de que possamos transbordar para a direita e para a esquerda em todas as áreas da nossa vida, Senhor, porque isso é o que o Senhor quer fazer em nós, mas precisamos expandir. E estamos aqui firmando as estacas, Senhor, para que a lona possa ser estendida. Ore ao Senhor enquanto toca esta canção.
você está triste, perdeu a esperança, se arrependa hoje e comece a edificar a sua esperança no Senhor. Oh, doce presença, oh Espírito és Santo, meu abrigo, ajuda-nos, Senhor, meu protetor em ti. Tira-nos, Senhor, dessa tristeza, desse E desânimo, mesmo sem ver, dessa falta de vontade, porque perdemos a esperança. Está de Oh, pé, Espírito Santo, irá ajuda-nos, se Senhor, cumprir. ajuda-nos, Senhor. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua promessa está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não temerei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Doce presença, Aleluia, Senhor. és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua promessa está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não Aleluia. Dê uma força de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Então edifique essa estaca chamada esperança.